Boa noite. Como base para esta 10ª aula introdutória do curso de missões, vamos ler no livro de João, capítulo 20 e o versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus havia declarado que Deus o enviou. Agora ele, já perto de sair deste mundo para o céu, ele diz aos seus discípulos: Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. O Senhor continua chamando obreiros para a sua seara. Ele disse que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E rogou as orações: rogai ao Senhor da seara para que mande obreiros para a sua seara. Quantos que não estão ouvindo o chamado? Deus continua chamando, a necessidade é imensa. O mundo está perecendo sem Deus, sem paz e sem salvação, e ele precisa de obreiros para esse nobre trabalho. Conta-se que uma empresa de navegação necessitava de um empregado que conhecesse o código Morse. E durante a espera havia bastante candidatos aí, estavam esperando em uma sala, e muitos brincavam, contavam piadas e tal, mas tinha ali, entre eles ali, um jovem que estava sério e atento, e de repente ele deu um salto e entrou lá na sala lá do diretor da empresa de navegação e depois saiu alegre, né? E perguntaram: mas o que foi que aconteceu? Ele disse: fui admitido. Então o diretor da empresa disse: olha, enquanto vocês brincavam aqui, esse rapaz aí estava atento, eu enviei um código, uma mensagem, o código Morse, e ele estava atento e atendeu a mensagem. Então é desse tipo de gente que a empresa precisa. Ora, Deus está chamando, continua chamando: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Nesta mensagem de hoje, nós vamos observar um episódio lá no livro de Samuel, capítulo 6, primeiro livro de Samuel, capítulo 6. Porém, antes vou lembrar que no próximo vídeo nós vamos fazer uma avaliação. E então, quem não estudou desde a primeira aula, as aulas estão aí no YouTube, é só você clicar Ivaldo Cruz, aula 1 de missões, aula 2, aula 3 e até a 10ª aula. E, é claro, as pessoas aprovadas serão 4 avaliações, eu vou fazer ao longo aí de 40 aulas, né? E as pessoas aprovadas, o curso é grátis, as pessoas aprovadas receberão aí o seu presente, ok? Então vamos para o episódio lá do primeiro livro de Samuel. Eu tenho uma mensagem ali no livro Comentário Bíblico Siloé, né? Um livro que já está esgotado, que eu comento desde Gênesis até Malaquias, e naquele livro ali eu mostro ali algumas coisas que ilustram a obra missionária. No episódio ali da Arca do Senhor, que foi tomada pelos filisteus por causa da desobediência de Israel. Então, Deus castigou os filisteus lá, em várias cidades lá, e os filisteus resolveram enviar a arca de volta, né? E aquilo mostrou aos filisteus e ao mundo, né, que os deuses das nações são falsos. O único Deus verdadeiro é o Senhor, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Criador dos céus e da terra. Israel foi derrotado e a arca foi tomada, foi por causa da desobediência de Israel, é claro. Mas os filisteus resolveram enviar o carro de volta para Israel. Ou seja, enviar a arca de volta para Israel. E a enviaram em um carro novo, com vacas que estavam aí com seus bezerros.
crias, né? Que é muito difícil a vaca se apartar aí das suas crias. Mas os filisteus, eles fizeram a prova. Ora, se as vacas forem diretamente para a terra de Israel, sem ninguém guiar, então foi Deus que nos castigou. E foi a mão de Deus, ok? Mas se as vacas não forem, então isso foi aí qualquer coisa que aconteceu, etc. Né? Bem, então eles enviaram as vacas aí, elas foram berrando, chorando aí, deixaram as crias, deixaram tudo, né? E aí com a oferta de ouro que eles enviaram, né? Então aquele carro novo já ilustra a nova vida que Deus tem para todas as pessoas que o aceitam como Salvador e Senhor. A Bíblia diz, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. E Jesus diz lá em João 3,3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ok, então é com esse carro novo que nós levamos a palavra de Deus aos povos. Uma pessoa que ainda não é convertida, como pode pregar a palavra de Deus? O carro tem que ser novo. Há muitos escândalos hoje em dia, grandes igrejas, grandes denominações, o povo de Deus cresceu muito, mas não devemos aí generalizar, dizer que todos os pastores, todos os obreiros são corruptos. Não, Jesus tinha 12 apóstolos e um deles, Jesus disse que era um diabo. Veja só, ele era tesoureiro, ele tinha a bolsa aí para guardar as ofertas, para entregar aos pobres, mas João diz no seu evangelho que ele era ladrão, Judas era ladrão. Então imagine, em 12 grupo de líderes aí, de 12, um era um diabo. Agora imagine hoje quantos diabos existem aí no meio do povo de Deus, né? Então, ninguém se escandalize aí com pessoas que dão mau testemunhos, etc. Né? Ok, vamos então observar aí a obediência daqueles animais que foram até a terra de Bet-Semes. A Bíblia diz, sem eles se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda. Eles tinham um alvo, Deus ordenou e eles obedeceram. O povo de Deus tem um alvo. Qual é o alvo da grande comissão? Fazer discípulos de todas as nações. Um franco atirador, ele procura acertar o alvo. Enquanto um soldado na guerra dispara vários tiros, o franco atirador ele dispara poucos tiros, porém dificilmente ele erra. E no contexto missionário, acertar o alvo, claro, no contexto cristão é fazer a vontade de Deus, acertar o alvo, né? Mas no contexto missionário do texto lá de Mateus 28, 19 e 20, o alvo é fazer discípulos de todas as nações. Ali é o verbo que está no imperativo, não é o i que está no imperativo. O verbo que está no imperativo é fazer discípulos de todas as nações. Então, os animais tinham um alvo. Esse alvo era chegar até Bet-Semes, cumprir a sua missão. E assim, aqueles animais fizeram. Chegaram em frente a uma rocha, pararam, né? E os israelitas, veja, obedeceram à voz do Senhor. E os israelitas vieram e fizeram uma fogueira com carro e queimaram aqueles animais, oferecendo ao Senhor como holocausto. A palavra Bet-Semes, em hebraico, significa casa do sol. Ali o sol se pôs para aqueles animais. Quantos obreiros que são chamados pelo Senhor e ficam definitivamente no campo, não saem ali do... Conta-se que um russo estava em uma batalha, o seu comandante morreu, mas deixou ele em um posto. E depois seus companheiros regressaram e disseram, ou seja, seus companheiros
quando regressaram, claro, avisaram que o comandante, e para que ele saísse, ele, não, eu não sairei do posto, continuarei no meu posto. Então ele só saiu do posto com ordem do superior, parece que Kaiser lá, mas ele não saiu do seu posto. Que interessante, né? Então, aqueles animais cumpriram o seu dever. Que Deus abençoe os missionários que cumprem a sua missão, fazendo a vontade do Senhor, e são consumidos como aqueles animais na obra do Senhor. Que Deus abençoe os missionários, que Deus abençoe aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que estão pregando a palavra de Deus em outras terras. Que Deus os abençoe, perseverem aí no campo missionário, assim como aquelas vaquinhas perseveraram aí, obedecendo à vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.